38 minutos de uma tensa partida entre Alemanha e Inglaterra. Quando então Frank Lampard acerta um espetacular chute em direção ao gol do então goleiro Neuer, igualando assim o placar em 2-2, restaurando assim a esperança do time da Inglaterra. Esperança essa de avançar para as quartas de final da Copa do Mundo de 2010. Espere um minuto, temos certeza disso? Bem, isso teria acontecido se o árbitro não tivesse cometido um erro totalmente escandaloso, operando assim a Inglaterra num gol super importante. Quando eu falo operando, você sabe muito bem qual a palavra exata para isso, né? Bem, hoje eu vou apresentar para você este e vários outros temas das 5 piores decisões dos árbitros da história do futebol. E vamos começar com o erro mais curioso da história do futebol. Isto ocorreu em 1986, durante o jogo das quartas de final entre Inglaterra e Argentina. O minuto era 51 da partida, quando então Maradona usou a mão para marcar contra o gol de Peter Shilton. Curiosamente, Maradona insistiu que seus companheiros de equipe comemorassem junto a ele. Maradona foi tão sacaninha com esse gesto dele que na verdade ele queria distrair o árbitro para que ele não percebesse que o gol foi irregular. Alguns dos jornalistas daquela época suspeitaram que não teve erro algum, que o gol foi válido. Lembrando que naquela época não tínhamos o auxílio do VAR como tem hoje em dia e que mesmo assim ainda há erro de você falar: nossa, viram isso na hora e deixaram passar? Então imagina naquela época. Porém, alguns outros jornalistas já falaram que a intenção do árbitro foi bem concreta, que no caso era prejudicar o outro time, motivando-se assim a um desejo de vingança contra o time inglês. Só que olha, esse não foi o único comportamento equivocado dos árbitros que eu encontrei pra você. Para você ter uma noção, um deles na Copa do Mundo de 2002 acabou na prisão. Mas antes dessa história, vamos voltar à semifinal da Liga dos Campeões de 2005. Onde o Liverpool enfrentou o Chelsea por uma vaga na final. Esse jogo introduziu um termo chamado o gol fantasma. José Mourinho usou este termo por causa de um gol que não deveria ter sido permitido. Os Reds avançaram para a final, que, como todos sabemos, eles venceram. Houve muitas dúvidas se a bola realmente cruzou a linha do gol, o que levou os cientistas a se envolverem no assunto. Após uma análise minuciosa, eles afirmaram inequivocadamente: será que o Chelsea tinha sido enganado? A única justificativa para o árbitro é o fato de que o goleiro cometeu uma falta em um jogador dos Reds e que deveria ter resultado em um pênalti. Como todos sabemos, um pênalti não garante gol. Após a partida, o irritado José Mourinho comentou muito irritado sobre o incidente. Ele até disse: eu diria que não foi o Liverpool que marcou, mas na verdade os bandeirinhas. Foi um gol que veio da lua. Passando esse tema, embora a gente saiba que o tempo pode curar muitas feridas, momentos como a mão do Henry permanecem com cicatrizes no futebol irlandês. Foi no minuto 104 da partida de qualificação para a Copa do Mundo. A batalha entre França e Irlanda aconteceu. O atacante então, Thierry Henry, totalmente conhecido no mundo inteiro, utilizou a mão, não só uma, mas 2 vezes dentro da área para controlar a bola. Após isso ele passou para William Gallas e colocou a bola nas redes sem hesitação. Óbvio que esse incidente afetou no resultado final da partida, garantindo assim a classificação da França para a próxima fase da Copa do Mundo e mandando a Irlanda de volta para casa. A Associação de Futebol da Irlanda, conhecida por FAI, junto a muitos outros jogadores, ficaram totalmente irritados. Na época eles botaram na cabeça que a única forma de ter justiça seria realocando a partida novamente. No caso, colocando a partida para valer do zero. Até Brian Clough, então líder do país, estava entre aqueles que pediam uma repetição, quando ficou claro que a FIFA não concordaria. A FAI continuou a apelar ao órgão governante mundial,
No entanto, o então presidente da FIFA, Sepp Blatter, irritou os oficiais irlandeses quando revelou que eles haviam pedido para ser premiados com um lugar na Copa do Mundo como o 33º time. De fato, eles ridicularizaram a seleção irlandesa. Mas a justiça então alcançou os franceses, quando, ainda na fase de grupo, eles foram eliminados daquele torneio. E olha, com a justiça nisso. Agora escuta bem essa daqui. Ganhando apenas um ponto, 3 dentes quebrados, costelas rachadas, vértebras danificadas, meia hora inconsciente, entrando e saindo do coma, ferimentos semelhantes aos de um acidente de carro. Bem, isso é futebol? Seria então o cartão vermelho mais óbvio da história do futebol. Ou melhor, da história da Copa do Mundo. No entanto, o goleiro alemão Harald Schumacher foi autorizado a permanecer em campo. No caso, era a semifinal da Copa do Mundo, em 8 de junho de 1982. A França e a Alemanha empataram em 1-1. Acontecendo um cenário próximo a isso aqui. Passa pelo centro da defesa alemã, Patrick Bergson corre atrás da bola, chuta e de repente, Bergson está deitado de bruços. Seu braço está esticado, o punho cerrado de uma maneira antinatural e até mesmo intrigante. E o braço dele cai. Os colegas deles rapidamente se reúnem ao redor e chamam urgentemente por uma ajuda na lateral do campo. Há uma enorme preocupação com a saúde dele. Ele não tinha pulso. Porém, o goleiro da Alemanha parece cada vez mais ficar indignado, incomodado com a demora da partida voltar, como se nada tivesse acontecido. As mãos dele estão no quadris, com aquela posição de que o que está acontecendo aí? Ele foi tão ousado que ele colocou a bola ali, na linha de 5 metros para bater o tiro de meta. Foi nesse momento então que ele simplesmente andou em direção aos outros jogadores, olhou para o acontecimento e falou: "Ponha-se no seu lugar." Expansão de domínio. Teve expansão de domínio. Expansão de domínio. Com muito desdém, ele simplesmente falou: Tirem ele do campo. Eu só quero bater o tiro de meta." Terminando de deixar isso claro com a sua expressão corporal. Quando ele caiu no chão com um estrondo ensurdecedor, levou 6 meses para ele se recuperar totalmente. A única consequência para o goleiro? É sério que nesse vídeo você está esperando que teve consequências para o goleiro? Ele só bateu o tiro de meta. Esse foi o resultado da falta mais brutal já ocorrida nos campos da Copa do Mundo. Sem cobrança de falta, é claro, e nem mesmo um cartão vermelho e muito menos um cartão amarelo. O árbitro Charles Colvert ignorou completamente o incidente, deixando a seguinte mensagem: Eu não vi a colisão porque eu estava observando a bola. Fala essa do árbitro para o L'Équipe em 2012. Imediatamente eu perguntei se meu assistente viu, completando assim a sua fala. Isso foi talvez o maior jogo de todos os tempos da Copa do Mundo, e aconteceu isso. Teve um empate em 3-3 após a prorrogação que levou a disputa aos pênaltis. Schumacher defendeu 2 gols. A Alemanha Ocidental garantiu uma vaga na final contra a Itália. Infelizmente, como resultado desse incidente, apenas a Alemanha queria tal resultado. Ninguém mais queria que eles ganhassem aquela Copa. Mas e você? Futebol é futebol? Continuaria torcendo para a Alemanha caso você fosse de outros países? Ou só por esse incidente, assim como muitos naquela época, simplesmente falou: não, eu quero que a Alemanha tome no olho de... Bem, vocabulário brasileiro, né? Quero mais é que a Alemanha se dane. Qual seria a sua opinião? Não só esse, mas sobre outros fatos aqui ocorridos nesse vídeo. Bem rápido aqui comigo. Será que um quinto caso aqui caberia algumas situações ocorrendo com o time do Flamengo? Será? Marca aí pra mim nos comentários quantas vezes você achou que os árbitros erraram a favor ou contra o Flamengo. E já te adianto, tem bem mais casos de erros de árbitros para você ficar sabendo. Porém, se quiser uma parte 2 desse vídeo, você deixa o like, inscreva-se no canal, o seu pedido nos comentários, e esse foi mais um conteúdo do canal Futebox para você.